Fala pessoal, tudo bom? Marcos Lima falando, e neste tema eu vou falar de uns temas que, olha, é muito questionado nas redes sociais. As pessoas me perguntam muito como que eu consigo manter a minha produtividade, como que eu consigo ser organizado, desenvolver tantos projetos e mesmo assim me restar tempo para fazer as coisas que eu quero. Você é do tipo daquelas pessoas que chegam ao final do dia com aquela sensação estranha e até misteriosa de que poxa, o que que eu fiz durante o meu dia? Tava tudo planejado e agora não, parece que eu não fiz nada. Você é do tipo dessas pessoas? Como que seria a sua vida se você conseguisse ter mais tempo, justamente para você terminar suas tarefas em dia, você conseguir fazer aquele seu hobby que você tanto quer fazer, mas acha que não está tendo tempo? Como seria se você conseguisse ter mais tempo para de repente estar com seus familiares ou até mesmo se envolver em novos projetos? Então fica comigo até o final que eu vou te dar algumas dicas do que você não tem que fazer. Eu não vou te dar dicas aqui do que você tem que fazer, porque automaticamente quando você deixa de fazer algumas coisas, você justamente tem mais tempo para fazer o que você quer fazer. Diferentemente do que todo mundo fala por aí nas redes sociais, aqui eu vou te deixar para você tratar justamente a raiz do problema, que é isso que interessa, que é isso que a gente quer, não é verdade? Então, é o seguinte, hoje o mal, na verdade, deste momento, né, é justamente a procrastinação digital. Todo mundo procrastina por quê? Mas do que nunca todo mundo está no digital. Então você pega ali, vai passando um feed, quando percebe você já passou 30 minutos, já passou quase uma hora e você está nessa condição ociosa, ou seja, você nem percebe que está fazendo isso, né? E você se pega todo dia fazendo isso e quando você percebe, você já entrou em um círculo vicioso que você não consegue sair sozinho. E isso é muito comum hoje em dia e talvez seja o seu caso. Bom, a primeira providência que eu tomo justamente é entender o seguinte: produtividade tem a ver com prioridades. Produtividade tem a ver com prioridades. Quais são as suas prioridades? A sua prioridade é você estar vendo memes engraçados na internet, é você estar vendo coisas legais que os seus amigos postam, ou é você estar focado no seu projeto? Primeira coisa que você tem que fazer é uma lista de prioridades diária. Quais são as suas prioridades do seu dia? O que você tem que fazer para te gerar um resultado que você busca ao final do dia? É simplesmente isso. Quando se pensa em produtividade e organização, você tem que justamente saber quais são as suas prioridades. Porque é o que acontece? Se você justamente você vai a seminários, você lê livro, vê dicas aqui, acolá, hacks de tudo quanto é jeito, mas as pessoas não falam para você justamente isso que eu estou falando, que você precisa ter prioridade. Produtividade está casado literalmente com prioridade. Quando você tem prioridade, você tem produtividade, porque você só vai se focar, só vai estar preso naquilo que realmente te interessa. Faz sentido para você? Então anota aí a primeira coisa: definir prioridades. Definir as suas prioridades durante o seu dia, a cada hora, para saber justamente no que você está focando, tá certo? Esse é o ponto mais importante, tá? O segundo ponto, hoje em dia a maior parte da procrastinação é o que? Ela é digital, não é? Ela não é mais offline, ela é online porque todo mundo está no online, tá? Então, a primeira providência que eu, Marcos, hoje tenho é que eu desativo todas as notificações do meu celular. Todas, todas, todas. E eu determino qual horário, a quantos minutos eu vou verificar algumas redes sociais, como o Instagram, como o Twitter, como outros aplicativos, enfim. E eu tenho muitas redes sociais. E se eu deixar tudo isso ativado, fica jorrando aquilo ali na minha timeline. E o que que isso causa? Causa justamente a curiosidade, sabe? Você fica justamente com aquela ansiedade e a ansiedade faz você ir ver. E quando você abre uma notícia, uma mensagem, um e-mail, um Twitter, alguém que curtiu a sua foto ou um comentário que alguém colocou no seu Instagram, você justamente, pronto, você abriu a porta para que justamente a procrastinação comece a entrar. E você não percebe porque as coisas são legais, as notícias são divertidas, elas trazem entretenimento. E você, quando percebe,
Você está ali 30 minutos, que foi 30 minutos perdido que você poderia estar fazendo um relatório, poderia estar traçando uma nova meta, não é? Então você perdeu porque simplesmente você decidiu deixar as suas notificações ativadas e elas chegaram e você foi ter que ver porque o seu instinto automático está justamente programado para você justamente ver o que está acontecendo. E aí você se ferrou, certo? Então, a segunda dica é que você desative literalmente as suas notificações das redes sociais, seja qual for ela. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma pessoa a cada 30 segundos dando um toquezinho no seu ombro. 30 segundos, mais um toquezinho no seu ombro. Mais 30 segundos, um outro toque no seu ombro. E isso 300 vezes ao dia ou muito mais. O que você faria se isso fosse real? Com certeza você socaria essa pessoa de tão chata que ela né? Então, justamente, essas notificações é justamente como essa pessoa, dando um toquinho no seu ombro a cada 30 segundos, 20 segundos, uma notícia. Então, encara isso como se fosse... Olha, eu literalmente já me dá raiva de pensar que isso iria acontecer se fosse alguém tocando comigo, me chamando a cada 30 segundos. Então imagina dessa forma, se coloca dessa forma, porque justamente você não fica reativo, você fica preventivo. Então, outro ponto importante, você sai do ponto de reação ao que chega para você, a informação, a notícia, a curtida, o comentário, e você passa a reagir. Ou seja, você define quando você quer reagir a um comentário, a quando você quer reagir a uma curtida, a quando você quer acessar as suas redes sociais. Então, comigo funciona deste modo. Então, eu nunca deixo nenhuma notificação ligada, porque realmente isso lhe rouba muito tempo, sabe? E tanto as notificações quanto textos também, tudo realmente lhe rouba muito tempo em relação a isso. Então, a sua curiosidade ociosa justamente é um desafio muito grande que você precisa trabalhar, mas você seguindo esse ponto, você consegue sim, justamente, se você quer, obviamente, que isso seja uma prioridade para você, certo? Então você precisa literalmente fazer isso. A gente geralmente fica com aquela sensação de que, poxa, mas será que alguma coisa aconteceu? Será que alguém não tá, será que não é uma chamada urgente? E a gente depois percebe que nunca é uma chamada urgente, porque quando é urgente mesmo, as pessoas elas ligam, e você pode hoje contar durante a sua semana quantas vezes o seu telefone toca para alguém falar com você em uma ligação, não é? É quase raro. Por quê? Porque justamente não é tão urgente, né? Em relação ao que a gente está pensando, tá certo? Tá chegando comentários aqui, a gente tá ao vivo, então eu vou deixar para responder ao final, tá bom? Bom, e esse é justamente um ponto muito importante, tá? Primeiro ponto é você definir as suas prioridades. O segundo ponto é você justamente desativar as suas notificações, tá? Para justamente você sair dessa curiosidade ociosa, tá certo? Principalmente e-mails também, que chega a todo momento, você precisa literalmente tomar o controle disso também, tá? Outro ponto muito importante, aí já vai muito para quem está numa organização, para quem está em empresa, é o quê? São reuniões que não são necessárias, não é? Muitas pessoas são focadas em reuniões. Não, nós precisamos fazer reuniões, nós precisamos reunir as pessoas. E muitas das vezes essas reuniões não são produtivas, porque é somente aquela coisa de padrão, né? Porque está no padrão, porque está no protocolo, você tem que cumprir. E muitas vezes, na verdade, não são necessárias. Então, muito cuidado com as reuniões demasiadas, porque isso vai lhe roubar tanto o seu tempo quanto o tempo da sua organização, enquanto vocês poderiam estar produzindo muito mais, estar em action, vocês justamente estão na reação, ou seja, reagindo a colocar assuntos que muitas vezes na terça-feira é importante, mas quando chega na quinta-feira já não é tão importante, né? Então, cuidado com as reuniões. Hoje você pode resolver muitas coisas através de momentos programados, né? Seja online ou seja offline, mas cuidado muito com essa questão das reuniões, porque isso rouba muito tempo, tá certo? E outro fator importante é você ter uma programação aberta. Isso te rouba muito tempo. Imagina o seguinte:
Você consegue hoje ir a um profissional, seja um médico, um advogado, um especialista, e você consegue chegar lá, olha, eu quero ser atendido por você agora. Você não consegue, tá certo? Então, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Então, se você quer também passar a ter mais produtividade, você precisa ter agenda. Se não tiver agenda, você se ferrou. Você não tem um caminho, você não tem um mapa. Então, você acha que as pessoas sempre estão disponíveis e na verdade quem sempre está disponível é você, porque você não tem essa prioridade da sua agenda. Então tenha uma agenda para saber os seus compromissos, as suas tarefas, não é? Coloque as suas tarefas não como tarefas, mas como alvo. Eu tenho que cumprir esse alvo aqui, eu tenho que chegar aqui, sabe? Porque senão você fica um tarefeiro, né? Uma lista de 10 tarefas que você tem que fazer no seu dia e muitas vezes não é necessário. Eu abordo mais isso dentro de um e-book que eu estou programando sobre produtividade avançada, para você realmente que quer ser produtivo de forma avançada. E eu vou te falar, é mágico, é muito mágico, porque você consegue ter tempo para você fazer o que você nem imaginaria que conseguia fazer em 24 horas, tá? Então em breve eu estarei lançando isso aí para você, tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá certo? E também, muitas vezes, voltando até o tema, não é? Enquanto eu recordo aqui, o tema das reuniões, as conversas sem finalidades. Muitas vezes você está ali em muitos grupos, no WhatsApp, no Telegram, enfim, qualquer rede social, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Por isso que sempre volta ao ponto inicial. Produtividade tem a ver com prioridades. Produtividade tem a ver com prioridades. Então você precisa justamente ter as suas prioridades, porque quando tu tem prioridade, justamente você não vai estar envolvido em qualquer assunto, em qualquer tema, em qualquer círculo social, não vai estar envolvido em coisas que não tem a ver com o seu propósito, com a sua missão, tá certo? Então, para que você entenda isso. Então, é isso que eu queria falar hoje sobre produtividade, como você justamente pode tratar a raiz, né, que causa essa procrastinação, seja ela offline ou ela online. Então, se você cuidar destes pontos, com certeza, e você levar isso à risca, você justamente vai conseguir ser uma pessoa mais produtiva, consequentemente uma pessoa mais organizada, tá certo? Mais centrada. Isso realmente vai fazer uma grande diferença na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, tá? Consegue abranger todas as áreas da sua vida, tá certo? E obviamente existem outras questões que eu não vou tratar aqui, tá? Vai ser tema para outro episódio, mas também tem a ver com os hábitos, porque se você não consegue mudar os seus hábitos, você não consegue ser produtivo. Você consegue ser produtivo por 1-2 dias, mas você não consegue ser linear, tá certo? Então, eu vou estar tratando isso em outros episódios para que você justamente se aprofunde muito mais, tá certo? Então, se você já gostou dessa série que eu estou iniciando, você deixa seu comentário, compartilha e envia para sua equipe, para que eles também tenham uma noção de realmente o que é importante, o que é prioridades nesse momento para eles, e se eles querem realmente ser pessoas mais produtivas, com certeza eles vão gostar de estar ouvindo e aprendendo e colocando em prática, tá certo? Então, esse é o meu recado de hoje, forte abraço e até o próximo episódio.